Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Podcast Todavia. Bem-vindos! Eu sou a Isadora Hoff. Eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, a professora Juliana Missaja, doutora em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, falará sobre ética do cuidado. Primeiro, eu queria agradecer, a tua participação, Juliana, aceitado o nosso convite para participar do podcast. Tu e como outras, a gente ouve, que todas as outras professoras, mulheres do Departamento da Filosofia ali da FSM são incríveis, eu não tenho o que reclamar, e tu, por mais que eu não tenha te conhecido ainda pessoalmente, não tenha tido aula contigo, acredito fielmente no que contaram, né? Então... Gente, eu que agradeço o convite de vocês e, inclusive, agradecer também, o Eduardo pelo projeto. Eu comentei com ele até que eu acho super importante a gente ter esses projetos de divulgação filosófica, né? Eles fazem muita diferença no sentido de popularizar as nossas pesquisas, né? Não ficar só, digamos assim, internas ao ambiente acadêmico. Então, eu acho uma iniciativa super legal essa do podcast. Sim, mostrar o que a gente está fazendo, né? Isso, exatamente. A gente queria pedir que tu explicasse um pouco o que é a ética do cuidado. Bom, essencialmente, a ética do cuidado, ela é quase como se fosse... Hoje é tão tradicional, digamos assim, que é quase como se fosse uma nova teoria contemporânea da ética, né? Algumas pessoas colocam nesses termos. Mas a ética do cuidado, ela surge, essencialmente, de uma pesquisa bastante interdisciplinar. E aí, claro que sempre tem algumas controvérsias de como exatamente ela começou, mas a gente tem algumas autoras que têm formação filosófica, inicialmente o trabalho foi de autoras com formação filosófica, que começam basicamente a questionar por que a filosofia não trata do fenômeno do cuidado, ao menos não com uma atenção especial para esse fenômeno. E aí, muitas vezes, essa primeira abordagem, assim, da ética do cuidado, ela fica conhecida mais como, digamos, uma filosofia do fenômeno maternal, ou até uma filosofia da maternidade, né? Porque são, basicamente, estudos na área da ética que passam a questionar, então, por que a gente não fala tanto dessa questão do cuidado, considerando que a nossa espécie mesma, ela tem essa característica de exigir um cuidado bastante grande, né? Quer dizer, nós não somos, por exemplo, um tipo de animal que a mãe pode, parir o seu filhote e esse filhote já está praticamente autônomo para viver, assim, por si. Não, nós somos um tipo de animal que exige muito cuidado, e não apenas por nós sermos mamíferos, mas em especial, na nossa espécie, o cuidado, às vezes, ele vai longe, né, gente, para não dizer, assim, que vai até, sei lá, os 30 anos, tô brincando agora, mas, essencialmente, assim, ele vai... às vezes mais, né, mas, assim, ele vai muito longe, né, assim, a gente, tanto do ponto de vista desse cuidado prático, como do ponto de vista até emocional, é necessário um grande investimento de energia e de recursos materiais mesmo para fazer um ser da nossa espécie sobreviver e se tornar autônomo, né? Então, essencialmente, o que essas autoras, e a maior parte delas, assim, ligadas à teoria feminista, né, é o próprio caso da Noldens, vou chamar a atenção que é muito estranho que, uma vez esse sendo um dado, uma característica da nossa espécie, uma característica que chama bastante atenção, né, uma peculiaridade bastante importante, uma vez que ela é fundadora da nossa própria possibilidade de existência, ela ser tão pouco discutida na filosofia. Então, elas vão começar a questionar isso a partir do olhar de até que ponto a filosofia, em particular, nesse caso, a filosofia moral, ela não é limitada no momento em que ela não leva em consideração esse fenômeno. Talvez por esse fenômeno, essa é a hipótese geral, né, da tese por trás da ética do cuidado, uma vez que esse fenômeno, talvez por ser, nas sociedades patriarcais, essencialmente um trabalho, digamos, colocado na mão das mulheres, né, faz com que a filosofia, uma vez que teria, a filosofia seria um tipo de conhecimento produzido, pelo menos mais tradicionalmente por homens, e sobretudo, assim, na origem da filosofia, no desenvolvimento da filosofia, até grande parte, do desenvolvimento filosófico, isso vai mudar de uma maneira mais intensa na filosofia contemporânea, e não no sentido de que, claro, não havia mulheres fazendo filosofia, né? A gente sabe da existência dessas mulheres, mas elas não teriam, digamos, uma influência tão grande.
E aí a ideia dessas autoras é que esse fenômeno do cuidado, ele ficou apagado do campo ético justamente porque as mulheres não foram ouvidas suficientemente. Então, as suas experiências não foram suficientemente levadas em consideração no momento de desenvolver teorias éticas. Então, essencialmente, essa é a tese geral, né, por trás da ética do cuidado. Só que aí, no momento que a gente começa a fazer um desenvolvimento da filosofia que leve isso em consideração, né, e aí o que a gente pode discutir mais, eu acho que é interessante ir nessa direção, vai ter diferentes ideias e diferentes propostas. Nem todo mundo está de acordo que seja interessante falar de uma ética do cuidado ligando a questão de gênero, né, justamente por fatores de talvez, digamos, levar um certo essencialismo, né, no seguinte sentido, o cuidado é uma coisa das mulheres tradicionalmente, então as mulheres é que cuidam. Então tem essa questão aí um pouco delicada por trás da ética do cuidado, né? Eu acho que seria interessante também a gente falar disso. Mas essencialmente ela é uma teoria que procura discutir qual é o papel do cuidado no nosso desenvolvimento moral. Perfeito, Juliana. Agora, adentrando um pouquinho mais dentro das teorias, tu poderia nos dizer o que é a visão masculina da moral, a qual a Gilligan se refere ao criticar a teoria dos estágios morais do Lawrence Kohlberg? Eu achei essa pergunta muito boa, porque ela acho que é interessante para pensar num ponto de partida, né, assim, de como tudo isso começa a, digamos, se configurar numa teoria propriamente, né? Porque, como eu falei, assim, na origem, a ética do cuidado, ela era muito mais alguns questionamentos pontuais aqui e ali, né? Então, às vezes se atribui a origem da ética do cuidado como uma teoria propriamente dos trabalhos da Gilligan, porque a Gilligan, ela vai desenvolver isso, digamos, de uma maneira mais demorada, de uma maneira mais detalhada, né? Só que uma das coisas interessantes aí é que a Gilligan vai fazer isso muito, pelo menos num primeiro momento, se contrapondo aos trabalhos do Kohlberg, com o qual ela trabalhou e tudo mais, né? E a Gilligan, ela tem uma formação mista, né? Então ela é muito mais, assim, uma pessoa, uma estudiosa da área da psicologia do que propriamente da filosofia ou da ética, tá? Mas o fato é que os trabalhos dela vão apontar para um problema, digamos, que é um problema teórico que atinge a filosofia. Então, essencialmente, o que ela fala que seria essa visão masculina da moral presente no trabalho de Kohlberg seria uma espécie de um pressuposto, que ela considera um pressuposto masculino, de que os estágios do desenvolvimento moral, eles são melhores quanto mais, falando grosso modo, né, falando assim de maneira simplificada, quanto mais racionalizados eles são. Né? Então, dentro da teoria do Kohlberg, o último estágio ali, né, digamos, o estágio superior, o sexto estágio, ele é um estágio de princípios universais, racionais. Então, quer dizer, questões de, por exemplo, apego emocional, de tomar decisões morais com base em aspectos de afeto, isso seriam questões de estágios anteriores, ou seja, uma pessoa que está no auge do desenvolvimento moral, de acordo com a teoria do Kohlberg, ela é uma pessoa mais racional, ela toma essas decisões baseadas em princípios universais. E o que a Gilligan vai questionar é se por trás disso não tem, na verdade, uma mera aplicação de pressupostos éticos que são pressupostos de uma filosofia que foi produzida majoritariamente por homens. Ou seja, o que ela está apontando, na verdade, e isso é bem interessante até para a gente questionar não só esse aspecto, mas acho que outras questões relevantes para o desenvolvimento da filosofia em geral, é a ideia de que a filosofia, por mais que pretenda tratar muitas vezes de questões universais ou responder perguntas gerais, ela é um fenômeno cultural. Ela é um tipo de conhecimento, digamos assim, que como qualquer outro é produzido por uma pessoa historicamente situada. Então, essencialmente, a tese dela, o argumento dela, é que por trás dessas pesquisas do Kohlberg, que em parte, sim, eram pesquisas empíricas, com entrevistas, etc., mas, digamos, o que estava guiando metodologicamente ele era a filosofia moral tradicional do Ocidente. E essa filosofia teria traços, na visão da Gilligan, de um certo masculinismo, digamos assim, um olhar masculino, né, tradicionalmente masculino, no sentido de que os homens foram educados para valorizar mais esses traços morais, né, como, sei lá, coragem, distanciamento emocional, racionalidade, imparcialidade, etc. Então, o que Kohlberg estaria fazendo, na verdade, é reproduzir, né, esses pressupostos até então inquestionados da filosofia moral e colocar metodologicamente como critério para avaliar moralmente as pessoas.
Então, o que ela chama atenção também é que nas pesquisas, né, o resultado das pesquisas empíricas dele, com entrevistas, as mulheres, de forma geral, embora, claro, havia algumas exceções, mas de forma geral, elas se enquadravam em estágios morais inferiores em relação aos homens. Então, se a gente fosse simplesmente tirar resultados, não questionando a metodologia e não questionando os critérios filosóficos por trás da metodologia do Kolber, a gente chegaria à conclusão de que as mulheres são moralmente inferiores aos homens pelos resultados da pesquisa do Kolber, né? E é isso que a Gilligan vai começar a questionar, mostrando que elas seriam moralmente inferiores dependendo dos critérios que a gente tem. Porque se a gente tiver outros critérios, né, aí elas não seriam. Então, é mais ou menos daí, né, que vai surgir, digamos assim, uma fundamentação mais forte para essas discussões que já estavam sendo desenvolvidas sobre o papel do cuidado na filosofia moral. Elas se enquadrariam no estágio que foi comparado com adolescentes, né? Como se o grau máximo, elas seriam exatamente o que tu disse, impossibilitadas moralmente de chegar a esse grau. Exatamente, Porque esse grau dos adolescentes seria assim, seria mais ou menos muita preocupação com o grupo, sabe? Com o que as pessoas à volta pensam. E as mulheres respondiam aos dilemas morais muito preocupadas com os sentimentos das pessoas envolvidas, com o que as pessoas vão pensar, assim, levando muito em consideração esses fatores. Então, claro que dentro dos critérios do Kolber, elas estavam, digamos, muito presas à preocupação com o grupo, entende? Assim, como se elas não conseguissem abstrair suficientemente. E os homens tinham a tendência a passar mais facilmente por cima disso. Não, e ainda o quanto... isso me lembra um pouco da filosofia das emoções, quando se diz que, na verdade, as emoções, elas estão implicadas diretamente na tomada de decisão. Uhum. Não, totalmente, totalmente. Sim, e esse Kolber aí já tá me dando um nojo, só de ouvir. Agora eu vou te fazer outra pergunta. A abordagem da Gilligan, ela tem um dos pontos de partida, uma avaliação dos resultados empíricos sobre a cognição moral na psicologia. A crítica que ela faz ao Kolber é um exemplo deles, né? Então, qual é a importância para a ética do cuidado em geral e para Gilligan em particular, essa intersecção entre a influência recíproca da ética normativa e a psicologia moral? Sim, até já dizendo que as perguntas de vocês todas ótimas. Para ela é bem importante essa relação, tá? Porque, vê, como eu disse, a Gilligan, nesse primeiro momento, depois ela começa a fazer trabalhos mais, digamos, mais tradicionalmente encaixados em filosofia, ela começa a discutir coisas mais do ponto de vista conceitual, tá? Mas nesse primeiro momento, ela estava simplesmente fazendo uma análise de resultados de pesquisas empíricas que o Kolber fez, e ela mesma fazendo essas pesquisas empíricas, mas mostrando como por trás de qualquer tipo de pesquisa empírica a gente tem pressupostos epistemológicos que, por sua vez, estão assentados em questões filosóficas. Então, para falar de maneira menos complicada, né? Basicamente assim, o Kolber estava partindo do princípio de que ser mais racional era melhor, né? E na visão dela, porque a filosofia tradicionalmente entende assim, e por sua vez a filosofia entende assim, porque dentro da cultura patriarcal, a racionalidade é associada ao masculino e emocional ao feminino, né? Então, logo a gente valoriza os traços masculinos. Então, considerando tudo isso, ela vai mostrar, em primeiro lugar, que se a gente inverter a perspectiva filosófica por trás da metodologia das pesquisas em psicologia moral, a gente vai ter um resultado completamente diferente. Né? Então, por exemplo, se a gente resolver assim, não, vamos colocar o critério da empatia ou o critério, sei lá, de inteligência emocional como critério de um desenvolvimento moral mais elevado. Se a gente fizer isso, utilizando a mesma metodologia do Kolber, no sentido assim, das mesmas perguntas, os mesmos dilemas, as mesmas pessoas, a gente vai ter um resultado final diferente. Porque a gente alterou simplesmente a metodologia por trás da análise dos resultados. Né? Então, o que ela está mostrando aqui, dependendo da nossa visão filosófica sobre aquele fenômeno, que seria o fenômeno moral, a gente vai ter um resultado completamente diferente na avaliação moral daquelas pessoas que participaram das entrevistas. E aí ela vai notar, né, vai começar a chamar atenção, e depois outras autoras também vão desenvolver isso, como isso é interessante para a gente analisar também os julgamentos que as mulheres sofrem na sociedade e por que, por exemplo, muitas vezes a gente não considera, né, assim, estou falando a gente no sentido social, né, que mulheres tenham características interessantes para, por exemplo, cargos de liderança
ou cargos na área política, né? Ou seja, por quê? Porque no fundo tem quase que essa coisa meio subentendida filosoficamente, diluída na sociedade, mas assim, subentendida, de que elas não têm, sei lá, a autoridade necessária ou o distanciamento necessário, de que elas são muito emocionais ou algo do tipo, né? Então ela vai mostrar como é importante a gente olhar para o lado filosófico, porque a gente acaba revendo critérios que têm, inclusive, implicações práticas muito relevantes, né? Sim, eu lembro de tu falando isso, eu lembro da entrevista que a gente fez com a Michele, falando que todas as características que poderiam levar a esse apagamento das mulheres na filosofia em geral, seria simplesmente fatores externos, né? Misoginia, machismo e todo esse preconceito que sofremos, né, ao longo da vida. Sem dúvida, e é muito interessante essas pesquisas porque, né, por exemplo, essas pesquisas mais de história da filosofia, porque elas mostram que as mulheres tiveram participação. É só que às vezes elas sofreram um apagamento mesmo, né? Às vezes elas até influenciaram, mas elas não eram citadas diretamente ou coisas do tipo. E aí acaba havendo esse apagamento mesmo. Tu considera razoável exigir algum tipo de adequação material da ética normativa às regularidades empíricas descritas na psicologia moral? Olha, eu acho essa uma questão bem delicada, tá? Eu vou tentar tomar cuidado aqui para não ficar falando demais. Se eu estiver me passando, vocês avisem. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. E eu vou tentar ser bem breve, mas porque é um tema complexo, tá? Por um lado, eu acho que a gente deve sim, quando a gente está desenvolvendo filosofia, e isso não só no campo da ética, mas em qualquer coisa, levar em consideração o que a gente tem de resultado na área empírica em geral, e aí não só na psicologia moral, mas em qualquer área que envolva a pesquisa empírica. Eu não sou, assim, uma dessas pessoas partidárias da ideia de filosofia como uma área estritamente conceitual, que tenha que tratar apenas de questões próprias, abstratas, né, conceitos descolados e tal. Nem acho que seja hoje uma coisa muito popular, né, a ideia da filosofia como uma área do a priori e assim vai. Mas, dito isso, eu também tenho, por uma série de razões, uma certa desconfiança quando a gente tenta, de maneira não suficientemente cuidadosa, analisar pesquisas empíricas e já tirar conclusões filosóficas disso. Dando um exemplo bem simples, que eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu até abri aqui, fui dar uma olhadinha na pesquisa que eu vou mencionar, mas eu acho que vocês já ouviram falar, porque ela ficou bem famosa. Foi uma pesquisa de mais de 7 décadas, né? A Universidade de Harvard fez uma pesquisa sobre o conceito de felicidade. Então, analisou mais ou menos uns 700 rapazes ali alguns eram estudantes de Harvard e outros eram não eram estudantes de Harvard, e eram pessoas de classes sociais mais baixas, porque eles queriam justamente fazer uma certa pluralidade ali na pesquisa e tal. Mas, de fato, é uma das pesquisas, assim, possivelmente a pesquisa mais longa que a gente tem sobre esse assunto, né? E, basicamente, eles chegaram na interessante conclusão de que a felicidade está muito associada, e majoritariamente associada, não a fatores de bem-estar socioeconômico, tá? Ou seja, mais precisamente, uma vez que as necessidades básicas estejam satisfeitas, mais ou menos dinheiro, assim, falando bem diretamente, não faz tanta diferença assim para a felicidade, tá? Uma vez, claro, as necessidades básicas satisfeitas, ou seja, a pessoa ela não está passando fome, ela está abrigada, ela está minimamente protegida. Sim. E o que seria o mais relevante? Seriam as relações, seriam os relacionamentos. Então, assim, essencialmente eles chegam nessa conclusão, tá? De que os relacionamentos, bons relacionamentos, seriam o fator mais importante para a felicidade. Bom, então, essencialmente, a pesquisa chega a essa conclusão, tá? E aí, com base nisso, o que as pessoas, algumas até da filosofia, saem dizendo? Que está comprovado cientificamente de que o ser humano precisa de relacionamentos próximos para ser feliz. Eles chegam a essa conclusão, fazem essa generalização. E aí é muito perigoso, eu acho, em certo sentido, generalizar assim, porque, vejam, qual é a metodologia por trás dessa pesquisa? Né? A gente tem que olhar isso com mais cuidado. Qual é o conceito de bem-estar, que, por sua vez, é o conceito basilar ali nessa pesquisa para julgar o que é ser feliz ou não? Porque é uma questão subjetiva, né? É complicado, assim, julgar o que é ser feliz ou não. E aí, quando a gente vai analisar
esse tipo de afirmação com um olhar não tão preso numa cultura específica, a gente vai ver, sei lá, imaginem um monge budista que passou a vida inteira, né, isolado, meditando numa caverna, se essa pessoa concordaria com isso. Certamente não, certo? Então, assim, há tradições humanas, né, bastante antigas, aliás, que partem de princípios muito diferentes deles. Então, o que eu quero dizer com um certo receio em relação a isso é certas generalizações que me parecem que elas são um pouco apressadas, né? Seja do ponto de vista metodológico, às vezes até uma questão de uma dificuldade de formação, porque nem sempre nós temos plenas condições de entender por uma questão formativa mesmo, né? Eu já discuti isso muito, por exemplo, com uma amiga minha que é neurocientista, que às vezes as conclusões que os filósofos tentam tirar de artigos de neurociência nem sempre são as conclusões que os próprios neurocientistas estavam tirando, entende? Então a gente tem esses problemas e tem também esses problemas de generalização que eu acho que são ainda mais perigosos na boca de pessoas da filosofia, porque a gente tende a generalizar tudo, né? Então dizer assim, o ser humano precisa disso. E daí quando vai ver, bom, que tipo de ser humano? De qual época? De qual local? Né? E assim por diante. E quase sempre também, aí entra a questão política, essas pesquisas são feitas, por exemplo, num contexto dos Estados Unidos ou coisa do tipo. Então, que pessoas são essas? Será que fatores, vamos dizer assim, sociopolíticos, econômicos, etc., não interferem? Me parece que sim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado aqui. Então, só para, né, retomar e resumir, não vejo nenhum problema da gente lançar mão dos resultados empíricos, aliás, das diferentes ciências. Acho que isso é relevante, importante, até para a gente sair da Torre de Marfim, fazer pesquisas interdisciplinares. Porém, acho que isso deve ser feito com bastante cuidado. Retomando, então, Juliana, a distinção entre uma moralidade masculina e uma moralidade feminina, ela não estaria criando distinções de gênero e exaltando características ditas femininas, tais como sentimentos, comprometimento, proteção, e tudo isso que a luta feminista vem atacando há muito tempo como sendo a única contribuição que uma mulher poderia oferecer, isso criando tipo laços em ambientes tanto políticos também. Essa é a grande crítica à ética do cuidado, né? A grande crítica é essa, inclusive, uma coisa importante é que às vezes a ética do cuidado ela é definida como se fosse a ética das feministas, e isso não é bem assim. Tá? Porque há muitos grupos feministas que são bastante críticos à ética do cuidado, justamente com a acusação de que elas, mesmo que não queiram, mesmo que esse não seja o objetivo, que elas acabam reforçando um estereótipo do que é ser mulher e reforçando, né, do ponto de vista filosófico, um essencialismo, como se houvesse uma essência feminina que está associada ao cuidado. A resposta que as defensoras da ética do cuidado dão, essencialmente, é que elas não é que elas estão dizendo que as mulheres deveriam ser assim, não é que elas estão dizendo que isso é necessariamente uma coisa boa, mas apenas que elas estão constatando um fato que seria um fato sociológico, essencialmente, antropológico, né? Que as mulheres, por uma razão não de essência, não é nada biológico, não é nada assim, o meu útero faz com que eu queira cuidar, não tem nada disso, mas que por uma questão, porque há quem diga que existe isso, né? Mas assim, por uma questão bem concreta mesmo, quer dizer, as mulheres são criadas, pelo menos em boa parte das sociedades patriarcais ainda hoje, né, ou sociedades de origem patriarcal ainda hoje, desde pequenininhas ali, né, estão, sei lá, brincando de boneca, enquanto os meninos estão brincando, sei lá do quê. Então, né, de carrinho, de guerrinha, sei lá. Então, assim, esse tipo de coisa bem estereotipado mesmo, elas estão dizendo, olha, isso existe. Então, não adianta a gente fechar os olhos para isso e a gente está constatando que isso tem reflexos, uma vez que essa pessoa se torna uma adulta que vai ter que responder moralmente na sua vida, que vai ter que tomar decisões morais na sua vida. Quer dizer, ela foi educada a vida inteira para cuidar dos outros, como é que você vai esperar que agora que é uma pessoa adulta, ela vai querer responder aos seus problemas morais de maneira puramente racional, desconsiderando os sentimentos? Seria uma coisa contraditória, né? Assim, porque ela não foi, digamos, treinada para isso. E aí, até tem essa divergência dentro das próprias defensoras da ética do cuidado, né? Algumas consideram, como a própria Nodens, que é ótimo que seja assim, no seguinte sentido, que bom, e aliás ela diz assim, até foi necessário isso, e é necessário para a sobrevivência da nossa espécie, que pelo menos algumas pessoas resolvem cuidar das outras, porque imagina se ninguém cuidasse. Até eu lembrei de uma entrevista do Drauzio Varela, esse é o nome dele, né, aquele médico, e as pessoas começaram a xingar ele na internet, aquelas coisas de internet, né? Porque essencialmente ele disse assim, olha,
eu sou médica há muitos anos e eu já trabalhei muito tempo em hospital com pacientes em estado terminal, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não tiverem nenhuma mulher na vida de vocês, pode ser assim, uma filha, uma sobrinha, alguma mulher, vocês não vão ser cuidados. Porque quem faz cuidado de doentes aqui na família são as mulheres. E aquilo pegou muito mal, né? As pessoas foram pensar, eles falaram, olha, gente, eu estou generalizando sim, porque eu não posso ficar falando aqui das exceções que eu vi de alguns homens que cuidavam dos seus doentes. Eu estou falando do que eu vi, assim, né, durante toda a carreira com mais frequência. E foi isso, eram as mulheres fazendo esse trabalho. Então, é mais ou menos isso que elas estão chamando a atenção. Né? O fato de que, bom, alguém tem que fazer esse trabalho. E aí, algumas consideram, com a própria Nodes, olha, vamos valorizar isso, porque nós precisamos disso. E o problema é que isso não foi valorizado. Né? O problema é que a gente não valoriza suficientemente. Já outras são mais cautelosas e começam a dizer o seguinte, olha, a gente pode até valorizar isso, mas vai ter que ser no sentido de ensinar os homens, né, principalmente os meninos, a cuidar também, porque vai cair nas costas de quem? Esse cuidado. Não no sentido que o cuidado necessariamente seja uma coisa ruim, mas é algo trabalhoso e algo tomado como natural, né? Como se fosse assim, não, a pessoa não está fazendo mais nada menos do que obrigação. E aí a gente tem autoras, né, inclusive assim, economistas dizendo que se o trabalho de cuidado que as mulheres fazem de maneira gratuita, por naturalização social, fosse cobrado, o sistema capitalista colapsava, porque não teria como pagar. Né? Basicamente isso. Se as mulheres começassem a cobrar o trabalho de cuidado, ruía o capitalismo, porque não ia ter como pagar o trabalho que as mulheres estão fazendo. Né? Então tem uma série de questões interessantes aí, né? Nossa, falou tudo. Porque é justamente isso, essa construção que se tem socialmente da mulher que coloca ela nessa posição, e não algo natural, como algumas pessoas querem dizer, né? Mas, enfim, acho que, vou te interromper um pouquinho, a implicação política disso também, tanto em teoria, por exemplo, no liberalismo tu tem o indivíduo como superior à sociedade, por exemplo, e não tanto essa relação do cuidado também, que daí seria puxando mais para pro lado feminino, no caso, né? Então... Sim, perfeito. Inclusive, várias dessas autoras, elas têm, do ponto de vista político, uma perspectiva antiliberal, justamente desse ponto de vista, né? Porque elas veem que, assim, o liberalismo, ele tem, bem do ponto de vista filosófico mesmo, ele tem um problema, que é um problema prático. Ele parte de uma noção de indivíduo. E ele parte de uma noção de indivíduo potencialmente autônomo. E as mulheres chamam atenção para o fato de que, olha, muitos dos indivíduos humanos não são autônomos, não no sentido liberal. Por exemplo, crianças não são autônomas nesse sentido. Muitas vezes idosos não são, doentes não são. E essas pessoas fazem parte da sociedade. E outra, todos nós somos crianças, todos nós vamos ser idosos e muitos de nós vamos ser doentes incapazes. E quem vai fazer isso? Cadê o Estado, né? Assim, quer dizer, como é que o Estado liberal ele se articula numa noção que é absolutamente abstrata? Que não dá conta da pluralidade humana, né? Juliana, achei ótimo o que você está falando. E ainda falando da Gilligan agora, tu poderia nos explicar os riscos que ela identifica em uma ética orientada prioritariamente para valores como a autonomia, do que já estão falando, né? De modo mais direto, o valor da autonomia podia ser um instrumento de desconexão com outros agentes da comunidade moral? Sem dúvida, exatamente esse é o ponto dela, né? Foi muito bem formulado. Ela considera que se a gente vai pautar toda a nossa filosofia moral, mas também a questão política, né? Porque a gente vai entrar de cabeça na questão política. E a gente vai justamente assim, apresentar uma noção extremamente abstrata do que é um indivíduo que gera essa noção de desconexão dos agentes. E isso é interessante também, porque várias dessas autoras, a Gilligan é uma delas, principalmente nos trabalhos mais recentes dela, ela mostra como ter uma política liberal, quer dizer, ter uma filosofia liberal por trás de, inclusive, assim, de políticas públicas, por exemplo, não dá conta de certos fenômenos. Então, vamos pegar, assim, sei lá, o exemplo de o que é ser um refugiado para a ONU. Tá? Durante muito tempo, a noção do que era ser um refugiado não envolvia questão de gênero. Então, por exemplo, eu poderia pedir um asilo político, um refúgio, se eu fosse, por exemplo, se eu estivesse sendo perseguida por razões religiosas, né? Vamos supor, teve um golpe, agora eu vou fazer uma coisa bem distópica, né? Imaginem que agora os evangélicos neopentecostais dos próximos 20 anos tomam conta do Brasil. Eu, por exemplo, seria uma pessoa não benquista, tá? Provavelmente eu não ia me dar bem. Eu talvez pedisse asilo político em algum lugar, não sei, no Uruguai, por aí, né? Ou para outro lugar. Vejam, eu poderia fazer isso por razões políticas.
Agora, do conceito que até pouco tempo atrás se tinha na ONU, do que me garante o conceito de refugiada, eu não poderia por ser mulher. Eu poderia por outras razões, mas não por ser mulher. Então, o que ela está apontando? Ela está apontando por que eles não incluem a questão do gênero, por exemplo. Porque considera justamente essa noção mais abstrata e liberal de indivíduo. Então, não, mas homens e mulheres, bom, ambos podem ser perseguidos por razões políticas. Ok, mas o que, por exemplo, a ética do cuidado chama atenção é que determinados indivíduos, né, que têm esses marcadores, eles vão sofrer violência que são específicas. Por exemplo, quando uma mulher refugiada é abrigada num país, quando é mãe, ela tem uma série de necessidades que um homem, por exemplo, sem família não vai ter. Né? E muitas vezes essas necessidades não são atendidas. O que faz, em primeiro lugar, a mulher não peça refúgio. Né? Porque ela não pode chegar num lugar em que ela não vai ter a mínima condição de prover o cuidado necessário para os seus filhos, por exemplo. Ou seja, tem um aspecto bem relevante, bem prático, dependendo da concepção que a gente tiver, e aí por isso que muitos vão dizer que a ética do cuidado poderia ser um bom, digamos assim, uma boa base teórica, filosófica, para fundamentar algumas políticas públicas. O trabalho da Noggins parece apontar para um relativismo moral muito grande, pois a resposta do que é certo necessariamente dependerá do sujeito moral particular e da situação em que as pessoas envolvidas se encontram. Tu poderia discorrer um pouco mais sobre como a autora lida com isso? Sim, então, olha, eu acho que depende do conceito que a gente tem do que é relativismo moral, tá? Porque se a gente entender o relativismo moral como a ideia, por exemplo, de que não tem absolutamente nenhum critério para o que é ser moralmente bom ou não, eu acho que a Noggins não é uma relativista moral, porque ela tem um critério. O critério dela é justamente a capacidade de receber e dar cuidado, e os sentimentos envolvidos nisso. Então, ela tem um critério do que é, né, ser bom ou não e ser desenvolvido ou não moralmente. Agora, se a gente entender de uma maneira mais geral, assim, relativismo moral no sentido de que é muito subjetivo, de que não tem normas fixas, né, normas estabelecidas, regras fixas, faça isso, não faça aquilo, e ok, de fato, ela vai muito mais na direção realmente de uma ética mais flexível do ponto de vista das normas, porque ela diz, inclusive, assim, olha, eu não posso, com base na ética do cuidado, dar uma resposta definitiva para questões morais, uma resposta fechada nesse sentido, né? Aí tem até um texto bem interessante dela sobre aborto, então ela fala, olha, do ponto de vista da ética do cuidado, não tem uma resposta fechada, o aborto é comum ou não moralmente, ela diz assim, vai depender das circunstâncias, né? Em alguns casos, vai ser errado uma mulher abortar, por exemplo, se ela no fundo tem um sentimento de vontade de levar aquela gestação adiante e está deixando de levar apenas por razões materiais. Ela diz, isso seria muito violento para essa mulher. Então, seria moralmente errado do ponto de vista da ética do cuidado. Agora, se ela não tem essa vontade de ter esse trabalho de cuidado, de ter aquela conexão emocional, que até a Noggins diz que é em grande medida necessário para desenvolver o trabalho do cuidado, aí ok, aí não é moralmente errado. Claro que isso é completamente escandaloso, dependendo, né, qual é o tipo de ética que a pessoa tem, mas dentro da perspectiva dela é assim, então tem um certo relativismo, mas é assim, é um relativismo relativo, entende? Porque ela tem um critério orientador, que é o critério da conexão emocional e do cuidado que vai estar sendo estabelecido por esses indivíduos. A ética do cuidado dá grande atenção aos sentimentos, sobretudo aqueles ligados à experiência da maternidade, como tu vem falando. Uma pessoa que não manteve tal relações na infância tenderia a ser menos moral? Ou, ao menos, cultivar relações do tipo importar-se com? Olha, isso eu acho que o tipo da questão... a Noggins até fala algumas coisas sobre isso, tá? Que na visão dela, de fato, o que até... Ela não coloca como se fosse algo assim, essencial, né, o ser humano é assim, ela coloca mesmo como uma construção essa questão do cuidado, né? A gente tem, assim, na perspectiva dela, a gente acaba querendo cuidar e a gente se importa porque nós somos cuidados e porque alguém se importou com a gente, mais ou menos assim. Mas ela está afirmando que quem não teve isso, necessariamente não vai ter esses sentimentos, né? Porque aí entra, de novo, eu acho, essa questão, assim, para responder essa pergunta bem, eu acho que não tem como a filosofia fazer isso sozinha. Né? A gente precisaria de pesquisas empíricas mesmo nessa direção.
Uma coisa que a Nodens comenta também, né, no livro dela, que também gerou uma certa polêmica, ela fala assim que é tão basilar essa questão da conexão emocional para seres humanos, claro, nesse contexto de sociedade, né, que é o caso da maioria de nós, enfim. Ela menciona alguns casos muito específicos de, por exemplo, humanos que não foram criados em comunidades humanas, né, por exemplo, essas crianças que foram criadas por outros animais, mas enfim, casos muito específicos. Mas ela diz assim, na nossa espécie, dentro de um contexto assim, de uma pessoa que cresceu em sociedade humana, praticamente todo mundo tem isso. A não ser pessoas que têm transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, casos de psicopatia. Ela até diz, a minha teoria daí não serve para essas pessoas. Aí, é meio assim, também é meio... Eu ouvi isso uma vez de uma professora que estuda isso. Ela disse, olha, eu acho que para pessoas psicopatas, aí tem que ser tipo a ética deontológica, porque elas precisam de um dever. Mas pro resto de nós, o sentimento vai nos ajudar. E não é assim o sentimento em oposição à razão, entende? Mas é assim, o sentimento em confluência com a razão. Agora, uma coisa é pé no chão. Quer dizer, vai exigir realmente de um ser humano que ele vai tratar todo mundo igual? Né? Então, eu estou lá no dilema do trem, sabe o dilema do trem? Eu tenho que virar o trilho ou não. Aí, de um lado, lá está minha mãe amarrada no trilho do trem. Daí, no outro, está 5 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não, eu vou passar por cima da minha mãe e matar ela, porque, afinal de contas, é um ser humano para passar. Desculpa, gente, as pessoas não vão fazer isso. Então, né? Então, ela diz assim, e é natural que não façam. Nenhum de nós vai julgar moralmente e querer prender aquela pessoa porque não quis matar sua mãe. Entende? Então, é mais ou menos essa ideia. Tem algo de muito prático, assim, por trás do que elas estão dizendo, sabe? Muito assim, olha, o que a gente consegue fazer de melhor nas nossas circunstâncias, que são limitadas mesmo, tá? Nós somos seres racionais, mas também temos sentimentos, não tem regras fechadas, fixas, etc, tá? É assim, mais ou menos, o que fazemos dentro disso? Bom, cuidar bem uns dos outros é um bom caminho, é mais ou menos essa a ideia delas. Não, faz sentido, faz sentido. Eu acredito que, na verdade, a pessoa seria mais julgada por matar a própria mãe, né? Fazer com que a própria mãe, olha a cabeça dessa pessoa, sabe? Seria... Eu imagino que sim, Pra mim, pelo menos, é uma questão cara, essa questão da sociedade, de ser simplesmente resultado do meio, sabe? Então, eu já fico mais reservado quanto a isso. Sim. Conhecendo. É polêmico, né? É uma polêmica. Sim, acho que dependeria muito do temperamento, que seria a união, né, do meio com aquilo que a genética e epigenética traz. Tá. Então, seguindo pela lógica da Nodens, quando ela assume a maternidade como principal modelo, a moralidade, ela estaria também afirmando a existência de um instinto materno baseado nessa ideia do cuidado como condição natural? Não, ela não quer se comprometer com a ideia de existir um instinto materno. O que ela se compromete, sim, e aí ela faz umas afirmações, assim, também bastante polêmicas, é que, né, como eu disse, assim, tirando o caso de pessoas psicopatas, seria natural a nossa espécie, por razões, assim, biológicas mesmo, tá, na visão dela, não só necessitar do cuidado, como ter afeto. E esse afeto pode se manifestar também como, né, prover cuidado. O que ela considera como problemático é o fato de que existe na nossa sociedade essa divisão muito rígida de papéis de gênero, o que faz com que a manifestação do afeto das mulheres esteja, muitas vezes, necessariamente associada ao cuidado e os homens não. Tá? Então, é muito mais, na visão dela, uma questão de rever isso, rever uma organização social, mas não no sentido de questionar que nós teríamos instintivamente, aí sim, essa necessidade de receber e dar afeto. Mas não necessariamente no sentido de um instinto maternal. Tá? Não que toda mulher vá ter, sei lá, vontade de ser mãe, nesse sentido, não. Teria até essa meio que obrigação, né, da mulher ter esse sentimento e ser natural dela querer ser mãe, e algo seria inatural, seria ela decidir por si mesma não ter filhos, não dar seguimento à sua geração. Eu acho que essa questão do instinto prejudica até mesmo as mulheres que têm os filhos e percebem que ali a perinatalidade não é nada fácil, bonito, maravilhoso, como é vendido, né? Sim, a romantização da maternidade é muito grande. Não, sem dúvida, sem dúvida. E isso várias autoras feministas vão criticar, né? Mas é interessante você trazer essa questão, porque realmente o fato da Nodens colocar como critério a maternidade, assim, como modelo, né, de moralidade, ela foi muito criticada por outras feministas.
dizendo assim, tá, assim, gente, a Nodens, ela é uma mulher que sei lá quantos filhos ela tem, tá? Porque ela adotou várias crianças, então, assim, é uma coisa para ela que ela vive mesmo, coisa do cuidado. E aí, muitas vão criticar, assim, dizer, tá, mas por que a maternidade vai ser modelo? A maternidade é uma coisa tão complexa, né? Já é uma questão tão, assim, tão delicada na teoria feminista. Por que não só colocar a maternidade? Por que não colocar o afeto humano em geral? Ou mesmo relações familiares? Por que tinha que ser a maternidade? Então, tem muita polêmica, sim, em torno desse critério geral da Nodens, né? A última pergunta sobre o assunto é: quais são as maiores dificuldades no estabelecimento de uma moralidade baseada na noção do cuidado? Olha, a maioria das autoras vão concordar que a maior dificuldade, essencialmente, ela é política. Ela é de ordem política, de ordem, assim, social mesmo, né? Porque ela exigia uma grande revisão, sobretudo, e isso é, por exemplo, o projeto da Nodens vai muito nessa direção, né, de outras autoras também, teria que mudar a concepção de educação, sobretudo. E aí vocês imaginam já o pessoal da escola sem partido aí, né? Porque basicamente o que teria que se fazer é ver papéis estereotipados de gênero na educação infantil. Porque tem até algumas autoras, assim, né, que estão trabalhando com essa questão da ética do cuidado, mais ligadas à área da educação, que elas dizem assim, olha, para os homens adultos talvez seja tarde demais. No sentido assim, a coisa está tão cristalizada, mas assim, vamos focar nos meninos. Né? Então, assim, vamos ensinar os meninos a importância do cuidado, de valorizar os trabalhos de cuidado. E aí, quem trabalha com isso mais do ponto de vista político, por exemplo, é dizer, olha, a gente deve rever, inclusive, o quanto o trabalho de cuidado é desvalorizado do ponto de vista econômico. Né? A gente sabe, por exemplo, que em países do norte global, o trabalho de cuidado é extremamente mal remunerado e, em geral, feito por mulheres que são migrantes, né? Mulheres, enfim, que estão lá, assim, fazendo aquele trabalho a um preço muito mais baixo do que ele realmente deveria valer, né, pela importância que ele tem, pela centralidade que ele tem, pela exigência, inclusive, do ponto de vista emocional. Porque o trabalho de cuidado, por exemplo, uma pessoa que cuida, sei lá, de uma pessoa idosa, muitas vezes ali se estabelece uma relação que é de afeto, que não é puramente profissional, as coisas se misturam quando se trata disso. Ou uma babá em relação a uma criança que ela cuida, né? Então, era para ser uma profissão mais remunerada e não menos. Era para ser mais valorizada e não menos. Era para isso ser mais discutido, né? E não menos. Então, tudo isso elas vão chamar atenção, que envolve, assim, uma mudança estrutural da sociedade. Então, todo mundo que trabalha com a ética do cuidado nesse sentido mais como projeto político, né, e projeto educacional, entende que realmente é quase assim, ganha áreas quase de utopia quando a gente começa a falar assim, né? Mas tem experiências interessantes de aplicação da ética do cuidado em algumas questões bem pontuais para, como eu falei para vocês, para políticas públicas e elementos assim, né, no sentido de rever muito a base liberal que em geral está presente nas políticas públicas, ao menos no contexto ocidental. Eu fico pensando em quando que a gente vai conseguir reformular essa educação quando a nossa própria ministra da mulher, no nosso contexto, direitos humanos é contra, sabe? Não, é interessante porque o nosso contexto político nesse momento é literalmente a ideologia inversa, né? A ideologia inversa disso. Uhum. Nossa, é assustador, na verdade. Parece uma ironia, mas não é, infelizmente. É exatamente inversa. É dizer assim, não, existem, os gêneros são assim mesmo, né? Cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu trabalho, é exatamente o inverso. A gente está num livro distópico e ainda não percebeu, mas tudo bem. Muito enriquecedora a nossa conversa. Gostei muito, muito, muito mesmo. E para encerrar... que bom! Para encerrar, a gente tem 2 perguntas pessoais para te fazer. A primeira é: o que te levou a fazer filosofia? Olha, de certo modo, eu acho que é aquele clichê, assim, eu queria encontrar respostas para as coisas da vida. Eu sempre fui, acho que, um pouco estranha, assim, nesse sentido. Eu ficava perguntando aquelas coisas de sempre, né, que eu acho que a gente se pergunta dependendo do tipo de personalidade, por que a gente está aqui, afinal de contas, o que a gente vive, o que acontece depois que morre e tal. Claro que eu não encontrei muitas respostas na filosofia, ou melhor dizendo, eu encontrei várias, né? Mas eu acho que não é fácil encontrar uma definitiva.
E acho que também algumas questões, assim, daí do ponto de vista prático, critérios, assim, associados a privilégio de classe, sabe? Quando eu entrei para filosofia, eu me deu, assim, eu tinha uma condição, não que eu fosse uma família rica, não é isso, mas eu tinha, pelo menos, um privilégio de uma família que podia aceitar isso sem grandes transtornos, que não era realidade para muitos dos meus amigos, sabe? Que para a família, assim, aquilo era muito... Ou, em alguns casos, era a primeira pessoa que estava ingressando na universidade, então isso por si só era visto como uma coisa muito positiva e estava tudo ok. Mas para outros, dependendo da classe social, era muito duro para os pais verem os filhos fazendo uma universidade que não é o melhor mercado de trabalho, evidentemente, né? Então, eu acho que isso também estava presente, sabe? Eu acho que talvez se eu viesse de uma classe social... Eu até trabalhei durante o meu curso em um momento, mas talvez eu viesse numa classe social em que fosse mais complicado, entende? Talvez eu não tivesse feito também. Eu acho importante sempre mencionar isso. Sim. E tu teve sempre a ideia de fazer filosofia ou foi uma coisa mais impulsiva, assim? Eu tive uma professora de história que eu gostava muito, a Simone, no ensino médio, e eu queria fazer história por causa dela. Mas aí eu passei a notar que as coisas que eu mais gostava... Eu não tive filosofia no ensino médio, então eu não tinha um contato direto. Mas assim, eu passei a notar, até falando com ela, que as coisas que ela falava que mais me fascinavam seriam mais aproximadas da filosofia do que propriamente da história. E aí ela me falou, faça isso. E eu decidi que eu ia fazer e botei na minha cabeça e fiz. E deu tudo certo, né? Não me arrependi, mas... Teve um momento em que eu me arrependi, mas hoje eu não me arrependo mais. Sim. E a última é qual o papel que a filosofia pode vir cumprir na vida das pessoas, na tua visão? Gente, eu talvez por eu ser apaixonada por isso, eu acho que todo mundo deveria estudar filosofia, sabe? Todo mundo fala, é uma coisa inútil, não sei o quê. Não é inútil, eu ia falar um palavrão agora, é inútil coisa nenhuma, sabe? Porque, assim, a filosofia muda as pessoas. E eu vejo isso em sala de aula como professora, assim como eu vi quando eu continuo sendo estudante, você para sempre. Filosofia não tem isso de estar pronto, né? Isso não existe. E eu vi todos os meus amigos, por exemplo, da filosofia, todo mundo mudou muito. Eu vi, sei lá, eu tinha uma colega que ela era freira e ela virou litiana. Eu vi outra pessoa que era, sei lá, marxista e virou super católico, entende? Isso dentro da filosofia. Porque teve esse confronto com ideias que são ideias muito basilares. Que, assim, se a gente leva a filosofia a sério, e eu sou uma pessoa que eu não acho que filosofia... Eu não vejo filosofia como um trabalho intelectual só. Eu vejo filosofia como um modo de vida, sabe? É ver as coisas dessa maneira. Então, assim, se eu estou lendo um negócio, é tudo para mim análise textual, isso pode fazer parte do trabalho acadêmico, mas para mim filosofia não é isso. E aí tem toda uma crítica da forma como a gente faz filosofia hoje, que daí, enfim, seria outro podcast. Da filosofia acadêmica, como a filosofia é apresentada, etc. Mas a filosofia, na maneira como eu vejo, como uma forma de vida e como colocar questões fundamentais que têm um impacto direto na maneira como a gente vai viver mesmo, todo mundo deveria ter acesso. Gente, é só assim, o fato de nós sermos seres inteligentes, né? Animais como nós, que com essa capacidade de abstração, e a gente não se perguntar por que está aqui, isso é um absurdo, entende? Assim, não se perguntar qual é a melhor forma de viver, não se perguntar qual é a melhor forma de organização social, não se perguntar se as coisas precisam ser como elas são. Isso deveria ser obrigatório, entende? Eu sou tipo a ditadora da filosofia, basicamente. Mas eu acho que com isso eu respondo, né? Assim, acho que é importantíssimo. E outra, assim, tudo indica que a maior parte das profissões, como a gente entende hoje, vão acabar, né? Basicamente por desenvolvimento tecnológico. O que vai sobrar, e não estou dizendo que isso seja sobrar no sentido de que vai ser remunerado, porque isso é outro problema, vamos chamar os economistas para falar disso, mas o que vai sobrar vai ser as questões básicas daquilo que nós fazemos como humanos, que é se perguntar a respeito das coisas e as conexões humanas. É isso. E as perguntas da filosofia, desculpa, não tem inteligência artificial que vai responder isso daqui. Não as perguntas básicas. A pergunta da ética, né? A pergunta sobre como viver bem, o que é uma boa vida, quais seriam as melhores regras para viver, se é que existem regras. Esse tipo de pergunta, eu estou convencida, posso mudar de ideia, porque eu estou sempre aberta para mudar de ideia, mas hoje eu estou convencida de que não tem inteligência artificial que vai responder a isso, entende? Não tem computador que vai responder isso, porque nós também não sabemos responder.
E continuar perguntando é fundamental, porque é o que faz a gente, em algum sentido, seguir adiante, né? E poder melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta e da sociedade como um todo, né? Então, eu sou uma defensora ferrenha da filosofia. Muito bom. Nossa, falou muito bem bom. demais. Incrível. Sim. É Sim. verdade. Que bom, que bom. Gostei da ditadora da filosofia, muito bom. É. Enquanto dá, né, gente? Porque vamos ver. Estamos sofrendo ataques, verdade. né? Ai, meu Deus, nem Resistência. fala. Sim. Foi incrível, incrível ter essa conversa contigo. Muito enriquecedora, que nem eu disse. Com essa resposta final, então, perfeita. Fechou com chave de ouro. Te agradecer novamente por ter abrido esse espaço para a gente conversar sobre ética do cuidado e saber mais sobre essas questões que permeiam, né, a contemporaneidade. E muito obrigada. Nossa, Gente, eu que Juliana, agradeço. Eu achei as perguntas excelentes, todas ótimas mesmo, e me fizeram pensar de novo essas questões. E é ótima essa troca, sabe? Porque às vezes a gente está ali, isso que eu estava falando do trabalho acadêmico, né? De estar ali pesquisando uma coisa, mas quando surgem questões assim, né, excelentes como essa que vocês trouxeram, a gente se aprofunda de novo, né? A gente volta para o problema com um outro olhar. E foi excelente conversar com vocês. a gente podia ficar disputando aqui até de noite, né? Mas a gente não vai abusar, a gente promete. Bora! Gente, muito obrigada. Obrigada, Eduardo, também por esse projeto, né? Como eu disse, eu acho super importante fazer esse trabalho de divulgação. Eu tenho vontade também de fazer algum, assim, que eu sair da coordenação, que envolve muito trabalho burocrático. E fico à disposição de vocês, né? Longa vida ao projeto do podcast, porque eu acho que é uma forma muito legal, assim, de divulgar as nossas pesquisas, né? Para um público mais amplo. E acho que é uma maneira de também fazer quase que uma propaganda da filosofia, né?